A palavra! Missão! Joia! Então, tem duas questões diretamente ligadas à palavra que está nesse lugar, no Monte Carmelo, ou no Monte Carmel, e o Vale de Jezreel. E as duas questões que estão ligadas princípio da guerra e lei da semeadura. Está diretamente ligado com esse vale. Nesse vale se faz guerra e nesse vale se faz plantação. Deixa eu ler o texto para você notar que essas duas coisas estão muito ligadas aqui e está muito ligado à missão. 1 Reis, capítulo 18. Deixa eu ler para vocês. Capítulo 18, versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Notem que Elias era esperto, escolhia bem os horários para as coisas. Gritem mais alto, dizia ele, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, a hora 9. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse que horas eram? Hora 9. Então, nessa hora 9, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Quantas medidas de semente? 2. Notem que ele fez uma valeta em volta do altar e o texto hebraico diz que essa valeta era uma valeta para colocar semente. Isso é importante. E naquela valeta caberia 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles. Fizeram-no de novo. Façam uma terceira vez, ordenou. E eles o fizeram terceira vez. A água escorria do altar e encheu a valeta. A valeta era para botar o quê? Semente. Na hora do sacrifício, que é a hora 9, na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água que havia sido semeada. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eles foram felizes para sempre.
O que eu quero mostrar para vocês nessa localidade, eu quero combinar duas coisas aqui. Eu quero combinar o Monte Carmel e eu quero combinar o Vale de Jezreel. No Vale de Jezreel, é famoso porque se planta e se colhe muito ali. E o profeta Oséias, usando a simbologia do Vale de Jezreel como um lugar para plantar, ele ordenou que Oséias se casasse com uma mulher prostituta e o filho que nascesse desse relacionamento se chamaria profeticamente Jezreel. Por que Oséias mandou chamar o nome do menino Jezreel? Porque aquele menino seria uma profecia de que a família de Jeú, que praticou males da vida, iria colher uma colheita alta por causa das besteiras que fez, especialmente em relação à família de Josafá. Então, o profeta Oséias está usando o Vale de Jezreel, que é um vale fértil, onde o que você planta, colhe, para dizer para a família de Israel o seguinte: a conta vai chegar a quem planta, colhe. Não se engana, plantou, vai colher. O Vale de Jezreel, então, manda para a gente essa mensagem: quem planta, colhe. E o Vale de Jezreel manda uma outra mensagem para a gente: esse é o lugar perfeito para a guerra. Por quê? Porque você vê o inimigo de longe, se prepara para o inimigo de longe, entende que o inimigo está vindo, e o inimigo não consegue te enganar aqui nesse vale. Por exemplo, em lugares montanhosos e com acidentes geográficos, o inimigo pode usar o acidente geográfico para esconder da gente e ir armando. Quando a gente perceber, o inimigo está perto. Nesse vale, não dá para fazer isso. Nesse vale, só vai para a guerra quem quer guerra. Porque o inimigo vai ser visto de longe e você vai se preparar para o inimigo vai se preparar para você. E quando a guerra acontecer, quem pode mais chora menos. Essa é a ideia do vale. Então tem duas ideias: tem guerra nesse vale e tem colheita nesse vale. Elias vem para cá e ele usa as duas coisas. No texto que a gente leu, Elias chama os profetas de Baal para o confronto. Você nota na história de Elias, desde que ele aparece no texto, a partir do capítulo 17 de 1 Reis, desde que Elias aparece, Elias é o cara que fala e foge, fala e foge, fala e foge. Elias virou um fugitivo e Jezabel andou matando todo mundo, tentando achar Elias, e mata todos os outros profetas na busca de encontrar Elias, e Elias foge. Nesse texto do capítulo 18, um homem chamado Obadias saiu comandado por Acabe para poder procurar Elias, e quando ele encontra Elias, Elias fala para ele assim: Obadias, vai lá e fala para Acabe que eu quero falar com ele. E Obadias falou assim: vou não, por que eu não vou? Porque, Elias, a gente te vê num lugar, daqui a pouco você some dali e tá no outro, e depois você some dali e tá no outro. Elias tinha aquele dom que o profeta do Novo Testamento, Filipe, tinha, de some de um lugar e aparece no outro. Elias tinha essa graça, esse poder. E aí o Obadias fala assim: eu vou lá chamar, eu viro as costas, você some, aí eu trago Acabe pra cá, você não tá aqui, quem vai morrer? Eu. Vou não. Elias teve que jurar: eu juro pelo nome do Senhor que quando você voltar eu vou estar aqui. Beleza. Estou te contando essa história do Obadias para você entender que Elias usava o sobrenatural para não ser achado. E ele continuaria sem ser achado enquanto Deus quisesse que ele não fosse achado. Porque o confronto com Jezabel e com os profetas de Baal começou, e Elias aparece, prega a palavra e some, aparece, prega a palavra e some. Mas agora ele se apresenta a Acabe com a seguinte proposta: chegou a hora, vai ter de ter enfrentamento. E na lição da guerra, a gente precisa entender o seguinte sobre missão. Na missão, você deve evitar o enfrentamento o quanto puder. Guerras não são
importantes, a menos que sejam estritamente necessárias. Mas às vezes chega a hora. Chega a hora quando não dá mais para fugir sem negar a missão. Porque enquanto você foge da batalha, foge do enfrentamento, sem negar quem você é e qual é a sua missão, enquanto você consegue fugir sem negar isso, sem negar seus valores, sem negar suas crenças, não precisa ser carniceiro, não precisa ser violento, não precisa amar a guerra. Não tem necessidade. A gente pode fugir dela. A gente pode enganar a guerra quantas vezes forem necessárias. Mas chega uma hora em que você só tem um jeito de não guerrear. Negar seus princípios, negar sua fé, negar sua missão, negar quem você é. Essa é a hora em que não dá mais para fugir. Essa é a hora de enfrentar, encarar e fazer o que tem que fazer. Usar as armas da guerra, as armas que a guerra oferece pra gente. Nos tempos modernos, as nossas maiores brigas são nos tribunais. Pelo menos no nosso Brasil, que graças a Deus não tem guerra, nossas maiores brigas são assim: eu vou processar você, tá legal? Como a gente não está em outro lugar do mundo que tem tantas batalhas, as nossas maiores guerras são nos tribunais. Mas, de qualquer forma, não importa que tipo de guerra a gente esteja falando. Chega uma hora em que você não pode deixar de confrontar, deixar de fazer o inimigo cair, porque agora, ou você enfrenta a batalha, ou você nega a sua fé. Elias é esse indivíduo que aqui no monte, ele foge, mas ele chega uma hora em que ele diz: agora chegou a hora da batalha. E aí ele marca a hora da batalha. E ele vem para cá fazer uma batalha de altares. Os profetas de Baal fazem um altar. Elias faz outro altar. E o que Elias usa para ganhar a batalha? Para ganhar a guerra? Ele usa a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é tão importante na hora da guerra quanto ela é importante para a minha missão. E, como eu disse para vocês, esse vale fala de guerra e fala de semente. Aqui, Elias, quando vai fazer o enfrentamento dos profetas de Baal, ele prepara o altar. Ele não contou isso para ninguém, gente. A gente descobre no texto porque a gente fica procurando nas entrelinhas e acha. Mas Elias não contou isso para ninguém. Ele falou para os profetas de Baal assim: cada um prepara o seu novilho e bota no altar. Ele preparou o novilho dele e botou no altar. Mas aí, não dava nem para ele piscar para ninguém, porque ele estava sozinho. Falou assim: cava uma vala de semeadura ao redor do altar. Era uma vala de semeadura. Ele usou essa linguagem. Quando estavam cavando, ele falou assim: cava uma medida que dá para uma vala que dá para 2 medidas de semente. E aí ele coloca o cordeiro no altar. Ele chama a atenção para um lado. A atenção dele é chamada assim: pode colocar uma vasilha de água. O que todo mundo entendeu? Ele está desafiando. Na hora que o fogo descer, tem que queimar mais, porque ele botou água. E quem quer fogo, não põe água. Mas Elias estava chamando a atenção para mostrar outra coisa. A água que ele despejou não era sobre o sacrifício. Era na valeta. Elias estava semeando água. Porque, como dizia a vovó, quem planta, colhe. Ele encheu a vasilha, encheu a valeta de semente, de água. Ele estava semeando água. Ele termina o sacrifício, o fogo desce, incendeia, queima o sacrifício, seca a água da vala. Quando termina tudo, ele fala para Acabe assim: Acabe, corre, porque vai chover. Faziam 3 anos e meio que não chovia. Por que vai chover agora? Porque ele semeou. Ele semeou água. Nesse vale, você nota, no livro do profeta Joel, dizendo assim: olha, o nome do menino é Jezreel, porque o que a família de Jeú plantou vai colher. O que você planta de ruim vai nascer. Mas Elias entende o princípio e usa esse princípio aqui, semeando água na valeta, e depois dizendo: eu sei que vai chover, porque foi isso que eu plantei. Se eu plantei, vai acontecer. 2 princípios para a gente aprender aqui nessa história. Quando você vai para a missão, na missão, você não pode evitar a guerra.
E na missão, você não pode evitar a lei da semeadura. Mas você pode entender que as duas coisas vão acontecer e propositadamente usar as duas coisas a seu favor. Vai ter guerra, vai. Então vamos nos planejar para a hora da guerra, e quando ela chegar, ela vai trabalhar para mim e não eu para ela. Ela não vai me pegar de surpresa, eu vou pegar ela de surpresa. Vai ter guerra, vai. Então eu vou planejar a guerra. Porque quando a gente tem uma missão, a gente não reage mais. Nunca mais. Quem tem missão, quem sabe quem sabe o que está fazendo nesse mundo, você não tem mais tempo para reagir. Ah, me provocaram, eu vou reagir. Eu não posso me dar esse luxo, porque tem uma missão nesse mundo. Eu não vou reagir, eu vou agir. Então, na maioria das vezes, as nossas guerras acontecem porque a gente reagiu e fez uma guerra. Mas não Elias. Elias foge. Um dia que ele fala assim, tá na hora da guerra. Então ele chama o inimigo e fala assim, vão guerrear agora, porque agora eu quero guerrear. A gente que tem uma missão não pode reagir e ir para a guerra. A gente evita a guerra, evita o conflito, evita até você entender. Agora tem uma razão para fazer guerra. A gente não faz guerra porque as nossas emoções gritaram, a gente não faz guerra porque a gente tá nervoso, a gente não faz guerra porque a gente tá magoado, porque tá chateado, a gente não faz guerra porque a gente tá com sentimento de vingança, eu quero me vingar de alguém. Eu tenho uma missão e vai dar um resultado para minha missão, para o meu chamado, porque Deus quer de mim que eu enfrente essa guerra agora. A maioria das pessoas, quando leem no Novo Testamento que Jesus estava um pouco mais irritado quando ele fez um chicote feito de cordas lá no templo, e ele bateu para lá, expulsou os animais e virou a mesa dos cambistas e deu um sabão de cara fechada para todo mundo. A maioria das pessoas, porque é assim que a gente vive, a maioria das pessoas pensam, Jesus também era gente, uma hora ele perdeu as estribeiras. Eu preciso te contar, Jesus nunca perdeu as estribeiras. Jesus fez estrategicamente o que era para fazer naquela hora. Se Jesus chegasse ali, naquele lugar em que as pessoas estavam trocando dinheiro e fazendo do templo um covil de ladrões, se Jesus chegasse ali com a voz calminha e falasse, meus queridos, filhos e filhas de Deus, meu irmão, minha irmã, não ia dar certo. Jesus fez propositadamente a fala certa na hora certa para atingir o objetivo certo, porque aquele era o chamado dele para aquele momento. É assim que gente que tem missão usa a guerra. Os conflitos vão ser necessários. E aqui eu abro um parênteses para te falar de uma coisa que já falei no começo. Você não escolhe o seu inimigo. É o seu inimigo que escolhe você. E para nós, que viemos do Brasil, onde não tem guerra, nós aprendemos a pensar que quem tem inimigo é gente ruim, é gente que faz mal pro outro, gente que não age direito, gente que faz besteira, aí ele arranja inimigo. Mas a verdade é que gente boa, gente certa, gente honesta, gente direita, arranja inimigo. E arranja inimigo porque o inimigo quer ser inimigo. Várias vezes, o pessoal que trabalha comigo na Cura Interior, fazendo aconselhamento, já atendeu pessoas que veio do mundo da feitiçaria e que contam nos testemunhos dele depois de convertido, depois de mudar de vida, eles contam pra gente que um belo dia ele estava lá, estou falando de uma mulher, especificamente de uma, ela estava lá na praça com raiva porque ela tinha perdido o namorado dela e ela era uma feiticeira e fazia esse tipo de trabalho de feitiçaria. E aí viu um casalzinho lá namorando, cheio de amor para dar. Ela ficou com raiva porque eles estavam lá se namorando na frente de todo mundo. A mulher ficou com raiva, foi para casa e fez uma mandinga para destruir aquele relacionamento. O que aquele casal fez de mal para aquela pessoa, para ela poder fazer aquele mal todo? Nada. Mas ela ganhou um inimigo. Eles ganharam um inimigo de graça. Então, você não escolhe os seus inimigos escolhem você.
Mas mesmo quando os seus inimigos escolhem você, talvez ainda não seja a hora do confronto. Mas é importante você saber, você tem inimigo e você tem uma guerra para guerrear. Por quê? Porque você tem uma missão. No caminho da sua missão, às vezes, tem guerra. No caminho da sua missão, você vai ter de lidar com a lei da semeadura. E semelhante à lei da guerra, a lei de ter inimigos, a lei da semeadura também, na maioria das vezes, para nós, ela acontece por puro acidente. Você planta um mal acidentalmente. Você planta o mal porque está com raiva, planta o mal porque está com ciúme, planta o mal porque está com medo, você planta o mal. É pura reação que você planta. E o bem, mesma coisa. Planta o bem porque estava com pena, porque estava com pressa, porque estava com medo. E você planta o bem por puro acidente. Mas se você tem uma missão, você não faz nada por acidente mais. Eu sei que preciso plantar. Eu sei que preciso semear. Sabe, nas ocasiões em que eu estava mais apertado financeiramente, foram as ocasiões que Deus enviou oportunidades para eu semear. Sabe o que eu fiz? Semeei, no meio do meu momento de aperto. Eu li um episódio do pastor Kenneth Hagin, numa história em que ele conta de uma pessoa que viveu aquele momento. E na verdade foi ele que viveu aquele momento com outro pastor. E o outro pastor foi no escritório dele para pedir um dinheiro emprestado. Pastor, eu estou apertado, a minha igreja está numa situação difícil, vim te pedir um dinheiro emprestado. O dinheiro que o pastor pediu para ele era o único dinheiro que ele tinha no banco. Só que o ministério dele estava numa dificuldade, ele estava sem grana. Só que o que resolvia o problema do outro pastor, para ele que tinha um ministério internacional, não fazia nem cócega nas dívidas da semana. E aí ele explicou a situação dele. Obrigado, acabou de semear. Esperta. Ele explicou a situação dele para aquele pastor que estava lá, entre aspas, chorando miséria. Ele falou: pastor, eu estou numa situação muito pior do que você. O que você está precisando, eu estou precisando 10 vezes mais, eu estou apertado também. E acontece que quando esse pastor chegou lá, ele estava orando e jejuando ao Senhor há uma semana, pedindo: Deus, resolve meu problema, manda dinheiro. Ele estava exercendo fé. E Deus falou para ele assim: fique tranquilo, tal dia eu vou enviar o meu servo para resolver o seu problema. E aí ele ficou feliz pensando: vai aparecer um desses empresários, dono de uma multinacional, que vai pagar minha conta. E aí, nesse dia em que Deus falou que ia mandar o meu servo para resolver o problema, apareceu o pastor para pedir dinheiro emprestado. E ele explicou a situação dele para o pastor e falou assim: olha, Deus falou que vai mandar alguém hoje, eu estou esperando, quando mandar para mim, mandou para nós dois, e vamos resolver o seu problema também e o meu. E aí o pastor foi embora, e o dia acabou e não apareceu ninguém. E aí ele foi chorar e reclamar com Deus: Deus, cadê? Você falou que ia mandar hoje. E quem já leu os livros do Kenneth Hagin sabe que ele é um profetão mesmo. O negócio dele é de relacionamento sobrenatural para lá. E aí Deus falou para ele assim: eu mandei o meu servo para resolver seu problema, mas você não deixou. O meu servo foi embora e você não fez o que era para ter feito. O que era para ele ter feito? Semeado no tempo da dificuldade. O Vale de Israel nos ensina que quem tem uma missão sabe usar a lei da semeadura para cumprir a missão. Não tem missão se você não entender que você tem inimigos, que tem uma guerra, uma batalha acontecendo, e não tem missão se você não entender que a lei da semeadura não pode te pegar de surpresa. A lei da semeadura não pode ser algo por acaso. Você precisa usar ela a seu favor. Semear na hora de semear, para colher na hora de colher. Eu vou fechar esse momento e a gente termina orando no ônibus, tá bom?